É para nós sempre uma alegria muito grande poder aqui estar e, em nome de Jesus, abraçar a cada um de vocês. Nessa noite, a nossa conversa será sobre a vida contínua. Quando o Severino designou o tema, veio na cabeça o livro E a Vida Continua. Evelina Serpa, Ernest Santini. Já ouvi essa palestra na Uniluz, já fiz essa palestra. Aí eu falei, tentava reviver aqueles momentos para falar a palavra e não conseguia. Então, vamos trazer A Vida Continua, mas num outro formato. Mas a vida continua. Porque nós não sabemos de onde viemos. Sabemos para onde vamos. Sabemos que nós temos uma viagem programada. Ao nascer, o berço, a morte, o fim, o túmulo. Mas será que é o fim? Para onde é que a gente vai? Essa viagem programada para cumprir alguns objetivos. Qual é a nossa condição familiar, qual os nossos amigos, qual o emprego, tudo isso cumprindo uma programação. Mas cumprindo também um aprendizado. Essa viagem que a gente faz, a gente sabe quando inicia. Quando chora lá, estamos no mundo dos vivos. Quando termina, tem dia, tem hora, também programado. Só que a gente não sabe, pela bondade divina, mas o passaporte está carimbado para uma nova viagem, algum destino, né? Que na realidade, nós já nascemos para essa viagem, do berço ao túmulo, a cegonha não erra o endereço. Família, condição social, amigos, cidade, país. Não nascemos no lugar errado, não. Com certeza, né? E essa viagem, nós preparamos uma caminhada para saber do berço, a cegonha representando o berço, o túmulo como fim. Mas a gente vai fazer essa caminhada mostrando que a vida existe através de vários relatos. Nós vamos também fazer uma viagem. Vamos começar no Antigo Testamento, vamos passar pelo Novo Testamento e vamos chegar nos dias atuais. A vida depois do túmulo, a gente já adianta. É abundante. Somos imortais. É uma vida só. Só temos uma vida. E essa vida é permeada, é cheia de existências. A Bíblia, que é um livro com toda a sua sabedoria, sabedoria é essa envolto em mistério, em misticismo, envoltos em alegorias. E esse livro, da Gênese, que é o primeiro livro, até o último livro, Apocalipse, mas tem relatos, comprovações dessa continuidade da vida, né? E tem também sobre os médiuns. Você sabe qual foi o primeiro médium? Abraão. Porque Abraão, o Senhor diz para ele, né? Abraão, saia da tua casa, saia da tua família e vá para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti grande. Esse relacionamento está citado na Gênese, né? Ou Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 2. Então, nós vamos iniciar esses relatos
O primeiro com a pitonisa de Endor. Então, o caminho de volta. Então, essa sobrevivência nós vamos ter no livro 1 de Samuel, lá no capítulo 28. Saul, o rei, ia entrar numa batalha com os filisteus e queria saber o comportamento, queria apoio. E ele então manda que se localizasse uma pitonisa, uma médium. Mas disseram para ele, mas tu mandaste matar ou prender todas? Ele falou, não, mas deve ter alguma por aí. E eles encontraram na cidade de Endor. E eles então se disfarçou, foi para essa cidade, está lá e pede para que evoque, evoque Samuel. Então ela, não, mas o Saul proibiu, isso eu não posso fazer. Ele diz, faça. E ela então, quando ela evoca Samuel, ela fica sabendo que ele é Saul. Fica como eu disse, nada vai acontecer. E ele consulta então Samuel. E Samuel disse para ele, se entrar nessa batalha, você virá para estar comigo, porque você e toda a sua família vai morrer. Ele entra na batalha, morre ele e morre os filhos. Um outro personagem, né? Um outro personagem que nós temos, Elias, um dos antigos profetas, também lá no Testamento, viveu no século 9 a.C., e ele tinha uma mediunidade, a mediunidade do fogo. Então, no livro dos Reis, no livro de Juízes, relata o caso que ele viveu ao tempo do rei Acabe, e que Acabe, algumas vezes, pela agressividade com que ele falava, com que ele cobrava, porque era um profeta e muito fiel, né, a Deus, o rei Acabe manda prendê-lo. Vai o primeiro capitão com 50 soldados. Todos morrem queimados na presença de Elias. Manda o segundo pelotão, 50 soldados e um capitão. A mesma coisa. Até que Elias lança um desafio aos deuses de Baal, que era o deus que seguia Acabe. E o desafio constou o seguinte: vocês evoquem o seu Deus e faça com que toque fogo nesta fogueira. E os 450 sacerdotes evocaram de todas as formas, com todas as danças, com todos os rituais, para acender o fogo. Não conseguiu. Elias então manda que molhassem a fogueira com água. E ele foi, matou, através desse uso, 552 pessoas. Esse Elias. E Elias, ele foi anunciado, para tu ver, não é que surgiu uma pessoa, ele foi anunciado pelo anjo Gabriel a Zacarias velho, Isabel, também já com a idade avançada, e disse que ele teria um filho, e esse filho se chamaria João. E ele, então, quando ele vai falar, você não pode dizer para ninguém. E quando ele vai querer falar, ele fica mudo. Ele não consegue falar. Nasce João, filho de Isabel, primo de Maria. Então,
ele nasceu, mas o anjo Gabriel diz assim para Zacarias: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração, e tua mulher Isabel te dará à luz um filho, e porás o nome de João, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante deles com o espírito e a virtude de Elias, a fim de reconduzir os corações dos pais para os filhos. E irá diante dele no espírito de Elias, para converter os corações dos pais dos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Mas no Novo Testamento, Jesus confirma Elias. Em Mateus 16, 13 a 17, Jesus interroga seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem que sou eu? Eles lhes responderam: diz uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Nós voltamos um pouquinho, que temos também uma prova dessa existência, dessa continuidade da vida, quando Jesus sobe ao Monte Tabor. Aí tem a representação de Jesus, Pedro, Tiago e João. Então Jesus se transfigura, se ilumina, e surge a figura de Moisés, surge a figura de Elias. Então, de tão realidade que Pedro pergunta a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mais uma confirmação dessa continuidade. Em Mateus 17, 10, 13. 6 dias após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, está textualmente lá no Novo Testamento. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele falou. Então, esse conhecimento, ele era patente. As pessoas não discutiam sobre essas idas e vindas do corpo. Tinham conhecimento. Mas quando se passaram-se os séculos, estabeleceu-se o poderio da igreja, e na Idade Média, então, houve aquela caça às bruxas. Então, mediunidade, era proibido. E o que aconteceu então? Foi instituído pela igreja, né? Essa forte influência, estabeleceu-se uma figura de um inferno físico, de um purgatório fixo, e também até do limbo, que não sabia o que iam fazer com as crianças vão para o limbo. Então, vamos para lá. Mas o inferno era destinado a quem? Ou ainda hoje nós temos muito grandes pessoas, de maioria, ainda tem essa ideia, que o inferno é destinado aos maus. O céu para os bons. E tem aqueles que, por intercessão da igreja,
são tirados do inferno e vão para o purgatório, por um período temporário, para purgar, purgatório, onde purgar os seus pecados. Essa ideia, ela permaneceu até que surge, no ano de 1857, a figura, o livro, o personagem, o codificador Allan Kardec, trazendo para o mundo o Livro dos Espíritos. Cumprindo o que Jesus falava também no Antigo, lá no Novo Testamento. Se me amais, segui meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não vê, mas tu o verás. É o Santo Espírito que virá em meu nome para lhe ensinar todas as coisas e vos fazer relembrar tudo o que eu vos tenho dito. No nosso Evangelho, no capítulo 6, o Consolador, nós temos também que o Consolador é o Espírito da verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficiente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. E se ele vem lembrar o Cristo disse, é que seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. Então a doutrina espírita, ela vem com esse objetivo, através do ensinamento dos espíritos superiores, cumprir esse papel, ensinando, relembrando todas as coisas, esclarecendo e demonstrando a continuidade da vida. Então nós vamos partir para um livro todas as passagens que nós falamos, foi que nós falamos do... Vocês vão pegar para um livro, O Gênio Celta e o Mundo Invisível. É porque eu trouxe esse livro, porque os celtas tinham uma filosofia fantástica. Escrito esse livro por Leon Denis, Feb, né? A Gália, que era essa região, tinha os povos, e esses povos, eles acreditavam na reencarnação. O povo romano, quando foi dominar a região, se assustavam de ver, porque eles não se preocupavam com o corpo, porque eles acreditavam que o corpo era um processo, era sucessivo a vidas, a evolução, e que no final atingiria a perfeição. Então os corpos ficavam nos campos de batalha. Chegavam até ponto que eles emprestavam, não riam, eles emprestavam o dinheiro para que a pessoa pagar na próxima encarnação. Fizer isso hoje aqui, né? Porque a crença deles era bastante, tanto que acreditavam que retornariam, por isso que eles eram um povo muito unido. Kardec teve uma reencarnação nesse meio como druidas, porque o druidismo, que é essa filosofia, e que Kardec, o nome Kardec, que foi dito para ele, que quando ele era um monge druida, o nome dele era Allan Kardec. Então ele retira o nome Rivail, e coloca o nome Allan Kardec, para não confundir a figura, né? Então, esse povo, Leon Denis diz, não encontrou em nenhuma crença um sentimento tão intenso do invisível e da solidariedade que une o mundo dos vivos e dos espíritos. E todos que deixavam o mundo
eles levavam mensagens destinados àqueles que já tinham, entre aspas, morrido, né? E a comunicação entre os dois mundos com os celtas era comum. Na sequência de livros, nós temos Universo e Vida. Esse livro é um livro recente, 1978. Tem a parte de ciência, que é fantástica também. Colocações, para vocês imaginarem colocações desse livro. Nesse livro, ele diz que Júpiter não é um planeta, porque ele emite mais energia, mais calor do que recebe. A questão de 2 ou 3 anos atrás, a ciência declara que Júpiter não é um planeta, porque ele emite luz, emite energia. Mas nós vamos falar especificamente nesse livro, é pena que o tempo é muito curto. A grandeza da vida, que é o capítulo 2 desse livro, ele esclarece justamente sobre essa evolução planetária e espiritual. E ele relata que quando Sírius, da constelação do Grande Cão, vai se transformar em mundo regenerado, aqueles espíritos orgulhosos, rebeldes que lá estavam, foram degradados, foram expulsos e foram colocados em capela. Chegam em capela, capela começa com seu processo de evolução. Chega um momento, capela vai ascender a evolução planetária. Aqueles espíritos que conseguiram evoluir retornam para Sírios. Aqueles outros que conseguiram atingir o ponto de corte permanecem em capelas. E os outros, planeta Terra, são recebidos por Jesus, consolados. Por isso, essa ideia de paraíso perdido está registrado lá no Antigo Testamento, que o povo hebreu era também um dos 4 grupos que vieram de capela. Os outros foram os egípcios, foram os egípcios, os hindus, não, os arianos. São esses 4 grupos que vieram. Os negros e o amarelo já eram raças autóctones, já estavam aqui. Então, esse pessoal chega na Terra. Né? Quando chega na Terra, nós temos espíritos que reencarnaram com a missão de direcionar todos esses povos. E aí tem, nesse capítulo 2, ele traz interessante, que ele vai nos dizer o quê? Esses espíritos chegaram aqui, muitos espíritos sublimados, não fizeram estágio em capela, mas, por amor, para ajudar os seus contemporâneos, os seus familiares, muitos outros que não conseguiram atingir, vêm na frente na Terra para preparar e depois mostrar o caminho. E nós temos então as figuras de Forri, Lao Tse, Confúcio, Buda, Heródoto, Sócrates e muitos outros que vieram para que dar as condições que esse planeta evoluísse e evoluísse também os seus entes queridos. E o interessante, Abraão reencarna como Salomão, depois reencarna como Simão Pedro. A gente vê a característica do espírito. Abraão, que Abraão tem a característica dele. Deixa ele corrigir aqui. Então, Abraão, a sabedoria de Abraão, não é isso?
sabedoria de Salomão, a humildade de Pedro. Olha a caminhada, né, das pessoas. Abraão, o considerado o maior de Israel. Salomão, também rei, com toda a sua glória. Simão Pedro, o pescador. Jacó, que vai ser Moisés. Jacó, que depois troca o nome para Israel, tem 12 filhos, e os 12 filhos criam as 12 tribos de Israel. Depois vem ser Elias, mas podem ver espíritos fortes, espírito para direcionar um povo rude, um povo ignorante. Depois, como Elias, e depois resgata como João o Batista, que Jezabel pede a cabeça dele. Ele é degolado, entregue numa bandeja, né? Porque se a gente contar, Jezabel também estava lá no tempo do rei Acabe, que o... Bem, não vamos comprar não, senão aqui a gente não consegue fazer a nossa história aqui. Olha que interessante. Isaac, que foi Daniel, que foi João Evangelista, que foi depois, recentemente, por assim dizer, o nosso Francisco de Assis. José, do Egito, todos nós conhecemos a história de José, volta como Davi, e depois como Paulo de Tarso, a caminhada também, e chega e se rende a Jesus. Por isso que a gente vai entender porque ele estava num caminho todo errado. Então, quando ele vê a Jesus, ele provavelmente, né, ele recorda: a minha missão não é essa. A minha missão é guiar para o Cristo e não criar para a igreja ou para essa ou aquela religião, mas para Jesus, porque Jesus não é religião. Jesus é amor. As religiões, elas existem no mundo para direcionar, mostrar o caminho que nós escolhermos. Todas elas vão levar a Jesus, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ana, Simeão, Isabel, Zacarias. Esses espíritos, provavelmente esse nós trouxemos ele, porque foram espíritos que constam no livro, mas falando que são milhões e milhões de pessoas, né? E José e Maria. Esses espíritos não fizeram estágio em capela. Vieram de Sírios para a terra. Para todos eles, esses espíritos que vieram o quê? Para dar todas as condições para que Jesus pudesse exercer o seu período de ensino na terra. Principalmente naquela fase crítica dos 30 aos 33 anos. E João, que foi Isaac, que foi Daniel, nos diz lá assim, em 10:10. Eu vim para que tenham vida, e a vida em abundância. E quando Jesus prometeu vida com abundância, ele não mencionava temporais bens materiais, mas a riqueza dos bens espirituais. E nós aqui pensamos que a abundância é os bens materiais. Mas bens que as traças não roem e o ferrugem não corrói são os bens espirituais.
Porque uma vez que ele é conquistado, ele incorpora ao patrimônio espiritual que a gente leva e que a gente traz. Essa é a verdadeira abundância. E há 2000 anos, Paulo de Tarso, que foi José, que foi e depois Davi, sabendo da realidade do mundo espiritual, o que ele nos diz lá em Coríntios 2? Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Hoje, no mundo inteiro, a gente tem relatos sobre essa sobrevivência da vida. Temos livros em todas as línguas. E eu trouxe, a título de curiosidade, não temos comprovações, não é da doutrina espírita, não é da FEB. Mas um caso recente agora, em julho, está em todos os jornais, o Globo e tudo, um menino australiano de 4 anos, desde os 2 anos de idade, ele diz, eu sou Diana, eu sou a princesa. Quando eu ouvi as sirenes, eu deixei de ser princesa. E relata, o pai fala isso, essa foi uma entrevista, está no Globo, essa entrevista está aí. E tem na internet também no Google. Então, ele relata detalhes da vida e fala, inclusive, de um irmão que as pessoas não conheciam, que a mãe teve um filho e esse filho foi aborto. Ela não nasceu. E ele fala dessa criança. Então, a título de curiosidade, né? A vida continua. Mas se a vida continua, como é que ainda não temos essa certeza, não temos a esperança, a gente morre? O que é que a morte realmente mata? Haroldo Dutra, agora em 7 de abril, ele foi fazer um seminário lá no Espírito Santo e ele falou de 4 ilusões que a morte mata. Nós vamos falar sobre essas ilusões. Não está ipsilitre, né? Porque senão eu teria que decorar e era mais difícil, né? Mas não está ipsilitre, então nós fizemos umas partes principais, porque a Terra é a vida de ilusão. O mundo causal, mundo real, é o mundo espiritual. Então, a primeira ilusão que a morte mata é que a morte põe fim a tudo. A vida não cessa. Nós passamos pelo berço, passamos pelo túnel, mas nunca saímos da vida. Só morre o corpo. Então, a primeira ilusão que a morte mata é que nós não morremos. E a gente fica iludido, a gente vai morrer, sofre porque vai morrer, se recebe uma notícia dessa ou daquela, vai morrer, a pessoa se desespera, a gente não vai morrer. A gente não vai morrer. A segunda ilusão que a morte mata, que a gente vai encontrar no mundo espiritual, coisa diferente daqui da Terra, do mundo material. A certeza dessa imortalidade traz uma grande responsabilidade. Por quê? Nós temos que viver melhor aqui na Terra. Por isso que essa é a segunda ilusão que a morte mata. A ilusão que depois da morte nós vamos encontrar, a gente só vai encontrar aquilo que nós construímos durante a vida. Só vamos encontrar isso. Por quê? A morte, ela não é nenhum mago. A morte não tem lá o mágico com a sua varinha
que vai transformar as pessoas. Se na vida a pessoa foi mal, trabalhou para prejudicar financeiramente, moralmente, fisicamente, para prejudicar o próximo, prejudicar os outros, ele vai morrer e vai continuar prejudicando, vai continuar sendo mal. Ele não fica, a pessoa diz, não é fulano, não, morreu, virou santo. Ninguém vira santo nem demônio. Transformamos-nos em demônios aqui encarnado. Se alguém durante toda a vida foi boa, trabalhou para o bem, procura ajudar, faz a sua responsabilidade de se transformar, no mundo espiritual, quando conseguir se organizar, se estabilizar, porque sabemos que todos nós chegamos lá, temos um período de perturbação, um pouco mais, dependendo da nosso, justamente, desse discernimento do mundo espiritual. Então, vai despertar para a realidade, vai logo arrumar um emprego. Por quê? Tem currículo. Trabalhou aqui já como encarnado, chega lá, tem emprego garantido. Ninguém vai ser vagabundo lá do outro lado. O emprego está garantido, mas tem que, a carteira para ser assinada lá, ela tem que ter histórico aqui, histórico no bem. Essa é a realidade. Essa é a realidade que vamos encontrar no mundo espiritual. A terceira ilusão que a morte mata é que o tempo transcorre em vão. A gente passa a vida sem nos preocuparmos com os segundos, com os minutos, com as horas, com o dia, com os meses, com os anos. E a gente acha que tem tempo, vai dar tempo. Né? A gente programa uma viagem para daqui a 5 anos, para chegar lá para fazer a viagem. Mas a gente não prepara para morrer. Por que a gente não prepara para morrer? Inconscientemente, a gente sabe que não morre. A gente sabe que não morre. Então você não se preocupa com a morte. Só se alguém falar, um médico chegar e diz, está com esse problema. Então aí a pessoa se desespera, vou morrer. Aí não sabe o que vai fazer. Por quê? Essa continuidade, então as pessoas saber, bem, eu não vou morrer mais. Eu vou mudar para um outro plano e vou estar lá ansioso para me encontrar com aqueles que já foram na minha frente, estão me esperando com certeza, nessas experiências de EQM, de quase morte, a gente vê isso, essa experiência das pessoas relatarem que encontrou o vovô, a vovó, a mamãe. A pessoa, quando está numa idade avançada, ela começa a ter relatos, ela dizer, eu vi fulano veio me visitar, dizer, vovó está caducando. Né? Mas isso tudo é porque já está havendo esse contato. Gente, a vida continua. A vida continua. Né? Então, na realidade, porque o tempo, quem diz que o tempo passa, e a gente diz que há um ditado chinês, foi quem disse esse ditado foi o Haroldo Dutra, que diz que nunca as mesmas flores, mas sempre a primavera. Então, momentos que tem como esse aqui, nós estamos fazendo aqui, essa palestra, nós estamos sentados aqui, esse momento é único. Semana que vem, pode ser até eu, ou pode ser o Moraes, qualquer outro, vai fazer aqui, pode falar o mesmo tema ou outro tema, mas a configuração mudou. Aquele encontro que a gente encontra com a família, com os amigos, aqueles momentos são únicos. E a gente não valoriza muitas vezes aqueles momentos. Eles não se repetirão. A gente marca, no ano que vem, na mesma hora, no mesmo dia, vamos encontrar? Vamos. Mas é outro momento do tempo. Ficam registrados as coisas boas e as coisas ruins, daquele momento que nós passamos. Mas ele não volta. Então nós temos que valorizar o tempo, e não só desperdiçá-lo. Mas eu tenho bastante tempo. Eu tenho uma vida inteira pela tempo. Mas daí 5 minutos aí morre. Eu digo, mas minha vida acabou. Então, a quarta ilusão que a morte mata é que as pessoas pensam, espiritualidade
é coisa de espírito no mundo espiritual. Ilusão. Kardec já diz, nós não temos uma nuvem de testemunha. A gente tem espírito para quanto é lado, nós vivemos espiritualidade. E o que é espiritualidade? É só quando a gente morre que a gente vira espírito? Aqui nós somos alma encarnada, mas alma encarnada é espírito também, não deixou de ser. Nascemos simples ignorantes e vamos continuar sendo espírito pela eternidade. Pela eternidade. Nós vamos continuar sendo. Então, o que é espiritualidade? É qualidade de vida, é forma de vida. É como você acorda pela manhã, como você deita à noite, seguindo lá a orientação de Santo Agostinho, né? Então, essa é a forma de vida. O que nós vamos fazer? Nossos relacionamentos. Cuidar do meio ambiente, isso é espiritualidade. Por quê? Se a gente volta, se a gente tiver condições morais de voltar, que vai estar difícil, a fila de chegada está grande, a volta, a fila é imensa também, a gente entra na fila e não fica sabendo qual lugar, se a pessoa está meio perdida, aí fica em dúvida e para, assim, mais ou menos numa distância, assim, ele não está vendo nem o início, nem o fim. Ele entra no meio, aí vê uma senhora, curvadinha, vê tudo assim, aí e pergunta, esse aqui é o seu lugar na fila? Ele falou, é. Ele falou, mas quem é a senhora? Ele falou, eu sou a Madre Teresa de Calcutá. Então, meu lugar não é aqui não. E vai andar para procurar o seu lugar na fila. Que todos nós vamos nos posicionar nessa fila, ou já estamos nela. Então, o lugar, nós é que dizemos onde entramos nessa fila. Fila não para reencarnar, mas fila para seguir rumo, né? Então, gente, a série André Luiz, ela possibilita refletir sobre a espiritualidade, refletir sobre o que é a vida espiritual. O relacionamento que se tem no plano espiritual, o relacionamento que se tem no plano material, não tem diferença nenhuma, não. Então, a morte mata a ilusão que espiritualidade é coisa de espírito, né? Então, não vão nos iludir. Túmulo não é o fim da vida. Temos que nos preocupar com a morte só se for para saber que a gente tem que levar alguma coisa. A gente tem que preparar a mala. O que a gente vai botar na mala? Então, a preocupação tem que ser essa. Mas se vai ser amanhã, porque o médico diagnosticou essa ou aquela doença, se é esse, aquele problema, isso não deve fazer parte da preocupação. Viver a vida. Senão a pessoa fica pensando tanto em morrer e não vive a vida. Não é isso? O tempo é de Deus, Ele nos concede dentro de uma programação. Então não adianta a pessoa se revoltar, dizer que não quer, porque quando chega, não tem jeito. Porque é interessante, porque o livro Universo e Vida, ele vem nos falar dessa obra libertadora que é a doutrina espírita. Nós temos no Evangelho também da figueira que secou, porque Jesus, quando ele voltava de Betânia, sentiu fome e viu uma figueira. Se aproximou para ver se tinha algum fruto. Não encontrou esse fruto, ele então amaldiçoa. De ti ninguém comerá fruto algum. Os discípulos ouvem. No dia seguinte, eles passam e dizem, mestre, veja aquela figueira como secou. Então, a gente puxa essa mensagem justamente para trazer um dizer de Kardec, que Kardec, ele nos diz, porque a figueira é toda aqueles que praticam iniquidade, toda doutrina, toda religião que não dê frutos,
elas secarão. Elas secarão. Então nós podemos nos preocupar não, né? Porque essas folhas, esses frutos, são frutos de vida para a vida. Então, a árvore que não dá bom fruto será arrancada e jogada ao fogo, né? Então, esta é a face mais bela da nossa doutrina espírita, né? A nossa missão do espiritismo: consolar, enxugar lágrimas, semear flores divinas da esperança. Por isso, o próprio Cristo, que prometeu e enviou, chamou de o Consolador. Ele realmente anima, retempera, conforta. Não ilude, esclarece. Traz de volta os nossos entes queridos, redivivos. Mantém acesos os nossos ideais, mesmo quando as nossas condições atuais de existência não nos permite realizá-los de pronto. Revela-nos afetos antigos de inestimável valor, dos quais não esquecermos do tempo. No Momento Espírita de 2010, ele tem 2 textos para a gente refletir. Um texto, uma pessoa que não tem o conhecimento espírita e não tem o conhecimento que a vida continua. O texto diz assim: vi meu pai morrendo na minha frente e não entendi porque Deus o matou. E desse dia em diante, não mais acredito em Deus. Então a gente pega essa frase, a gente pode remodelar de diversas formas. Era tão jovem, por que Deus levou? Era uma criança. Ele era bom, morreu. Aquele outro é mau, está vivo. Então, a gente pega essa frase porque a falta de compreensão da bondade de Deus. Aquela pessoa que tem a compreensão espírita não é dizer que a pessoa tem que ser espírita para ter a compreensão espírita, não. A pessoa que tem compreensão da espiritualidade. A espiritualidade está na igreja católica, na protestante, ela está em todo local, gente, a espiritualidade. Então, a pessoa que tem esse conhecimento, tem esse discernimento, vai reescrever essa frase. Vi meu amado deixando o corpo físico na minha frente e entendi porque Deus o levou. É que Deus o ama mais do que eu e o quer, por algum tempo, no mundo dos espíritos. Desse dia em diante, espero ansioso a oportunidade de um reencontro feliz. É por esse motivo, mais que eu confio e acredito em Deus. Então, a crença em Deus não pode ser por um episódio, um momento da vida, um momento de coisas ruins. A gente lembra de Deus nas coisas boas, lembra de Deus nas horas difíceis. Mas Ele está ali para nos esclarecer, para nos consolar, para nos receber através dos seus mensageiros, dos seus enviados. Então, eu vou concluir com um texto dito de um autor desconhecido. Li que atribuído a Santo Agostinho, mas não temos essa comprovação. Eu procurei, mas não encontrei. O texto diz assim: a morte não é nada. Eu passei para o outro lado. É como se tivesse escondido no quarto ao lado. Eu sou sempre eu e tu é sempre tu. O que éramos antes, um para o outro, ainda somos. Liga-me com o nome que você sempre me deu, que te é familiar. Fala-me da mesma forma carinhosa que tens usado sempre. Não mude o seu tom de voz, não assume um olhar solene e triste. Continua a rir daquilo que nos fazia rir, daquelas pequenas coisas que tanto gostávamos quando estávamos juntos. Reza,
sorri, pensa em mim, que o meu nome seja sempre uma palavra final familiar. Diga-o sem um mínimo traço de sombra ou de tristeza. A nossa vida conserva todo o significado que sempre teve. É a mesma de antes. Há uma continuidade que não se quebra. Porque eu deveria estar fora dos teus pensamentos e da tua mente, apenas porque estou fora da tua vista? Não estou longe, estou do outro lado, na mesma esquina. Fica tranquilo, está tudo bem. Vou levar meu coração. Daí acharás a ternura purificada. Seca tuas lágrimas e se me amas, não chore mais. O teu sorriso é a minha paz. Então, a morte é só uma ilusão criada pela nossa consciência. A morte não existe. Jesus abençoe a cada um de vocês.